Se você comer ovos de forma inadequada, seus rins podem se deteriorar. Se você não quer passar a vida inteira fazendo diálise, assista a este vídeo. O culpado que enviou um idoso de 72 anos para a sala de emergência foi exatamente isso. Por acaso, esta manhã, ao se olhar no espelho, você não se preocupou com o inchaço do seu rosto? Ou, ao tirar as meias à noite, você não ficou constrangido porque a marca ficou profundamente gravada e não desapareceu por um longo tempo? A maioria dos idosos simplesmente ignora isso, pensando que é apenas a idade que está diminuindo sua vitalidade. No entanto, o idoso Sr. Sana, de 72 anos, que conheci, era diferente. Esta pessoa era mais dedicada à saúde que qualquer outra. Ela subia e descia a trilha de caminhada todas as manhãs e, dizendo que não podia perder músculos, comia 2 ovos religiosamente todas as manhãs, mas, de repente, um dia seu corpo inchou muito e ela não conseguia urinar adequadamente, sendo levada às pressas para a sala de emergência. Os resultados dos exames foram tão terríveis que eu mesma mal podia acreditar. O nível de creatinina, um indicador da função renal que atua como filtro purificador do nosso corpo, estava várias vezes mais alto do que o normal. A Sra. Sana, deitada na cama, segurou minha mão e seus olhos marejaram de injustiça. Ela disse: Doutor, eu comi ovos todos os dias, que são bons para o corpo, e me esforcei para viver de forma saudável. Mas por que meus rins chegaram a este estado? A resposta a essa pergunta foi surpreendentemente simples e chocante. Não eram os ovos em si que eram ruins. O problema eram aqueles alimentos comuns que ela comia junto com os ovos, para ficar saudável. A dieta que ela preparava cuidadosamente para salvar seu corpo estava, na verdade, destruindo lentamente o filtro renal da Sra. Sana. De fato, 1 em cada 5 pessoas idosas com mais de 60 anos em nosso país está em uma condição perigosa, com a função renal diminuindo lentamente sem que elas saibam. O rim é chamado de órgão silencioso, porque não envia nenhuma dor ou sinal até que mais de 80% esteja danificado. É comum que as pessoas só percebam a gravidade da situação depois que o inchaço aparece de repente, como no caso da Sra. Sana, ou depois de serem levadas à sala de emergência. A razão pela qual estou aqui hoje é para garantir que vocês não passem por uma tragédia como essa. Vou lhes dizer claramente as 3 piores combinações que vocês absolutamente não devem comer junto com ovos. Isso não é apenas um problema de inchaço ou desconforto estomacal. É uma questão de sobrevivência que turva seu sangue e paralisa seus rins. E ao contrário, também vou lhes dar dicas secretas para limpar seus rins e transformar os nutrientes dos ovos em um tônico. A história de hoje é uma informação muito valiosa que transformará sua velhice de uma cama de hospital para uma trilha de caminhada vibrante. Por favor, compartilhem este conteúdo agora mesmo com as pessoas queridas ao seu redor. Um clique de vocês pode ser uma grande força para salvar os rins de alguém. Antes de começarmos, se você está ansioso pelo vídeo de hoje, por favor, clique no botão curtir uma vez. E deixe apenas 2 palavras no campo de comentários: saúde. Seu apoio caloroso é a força motriz que me permite fornecer informações de saúde mais precisas e úteis. Então agora, vamos desvendar um por um os segredos daquela mesa fatal que paralisou os rins da idosa Sra. Sana de 72 anos. Concentrem-se agora para ver se sua dieta matinal é segura. A primeira coisa que vocês devem parar de fazer imediatamente é o hábito de beber leite de soja junto com ovos. Muitas pessoas pensam que, como o ovo é proteína e o leite de soja feito de soja também é proteína, comê-los juntos dobrará sua vitalidade. Mas isso é um ato muito perigoso, equivalente a despejar gás venenoso em seus rins. Para que nosso corpo absorva a proteína de alta qualidade do ovo, uma enzima digestiva chamada tripsina precisa trabalhar muito. No entanto, um inibidor de tripsina presente no leite de soja amarra as mãos e os pés dessa enzima digestiva. O que acontece então? Os resíduos de proteína que perderam seu caminho começam a apodrecer no intestino. Nesse momento, um resíduo tóxico fatal chamado amônia é liberado, seu lugar em se para fiar. Sana também comia 2 ovos com um pacote de leite de soja todas as manhãs para suplementar proteínas, mas isso na verdade estava enchendo o filtro renal com sujeira pegajosa. Vocês nunca devem esquecer que o rim é um órgão que, uma vez danificado, não se regenera. Há um fato muito importante que muitas pessoas perdem aqui. É a frescura do ovo. Ovos deixados na geladeira por muito tempo podem ter bactérias invadindo a casca
ou a proteína interna, começando a se deteriorar lentamente. Quando essa proteína deteriorada entra em nosso corpo, ela produz muito mais amônia e resíduos tóxicos do que a proteína fresca. Pessoas jovens com rins saudáveis podem filtrá-los de alguma forma, mas para idosos com função renal enfraquecida, isso é um golpe fatal. Se você balançar um ovo e ouvir um som de líquido dentro, ou se a gema se desfaz sem força ao quebrá-lo, você deve descartá-lo sem hesitação para a saúde de seus rins. Lembre-se de que apenas comer proteína fresca pode reduzir a carga de trabalho dos rins em mais de 30%. A segunda coisa a evitar absolutamente é comer caqui como sobremesa imediatamente após comer ovos. Essa combinação, que você pode desfrutar como uma iguaria no outono ou inverno, é na verdade um inferno para seu estômago e rins. No momento em que o tanino, que dá o sabor adstringente ao caqui, encontra a proteína do ovo, algo muito bizarro acontece em nosso estômago. Isso ocorre porque os dois componentes se combinam para formar um complexo de proteína tanino que endurece como cimento. No mesmo sentido, o vinho tinto também não é bom. Especialmente os vinhos tintos com sabor adstringente forte geralmente contêm mais tanino do que o caqui. Essa massa dura não apenas irrita a parede do estômago e dificulta a digestão, mas também nosso corpo gasta várias vezes mais energia metabólica do que o normal para processar essa massa normal. A enorme sobrecarga gerada nesse processo é totalmente transmitida aos rins. Do ponto de vista dos rins, é como se eles tivessem que espremer água lamacenta à força, em vez de filtrar água limpa como de costume. O doce que a idosa Smirsana comia para refrescar a boca após as refeições acabou sendo o golpe desivou seus níveis renais. Pessoal, essas duas combinações que mencionei hoje vão além de um simples problema de indigestão. Elas são as principais culpadas por esgotar cada célula renal e finalmente destruir o tecido filtrante. Compartilhem este vídeo agora mesmo com seus familiares e amigos queridos. Um clique de vocês pode ser a receita mais rápida e precisa para salvar os rins de alguém. Se o conteúdo de hoje foi útil, por favor, informem essa verdade perigosa às pessoas ao seu redor. Agora, é minha vez de falar sobre o terceiro hábito fatal que vocês têm praticado inconscientemente. Beber chá verde, chá preto ou um café forte e gelado para refrescar a boca, depois de comer ovos deliciosamente, deve ser interrompido imediatamente a partir de hoje. Muitas pessoas acreditam que beber chá após as refeições refresca a boca e ajuda na digestão. Mas se for imediatamente após comer ovos, a história é completamente diferente. Um hábito terrível que é muito ruim para seus rins. Por que isso? É por causa dos polifenóis e tanino abundantes no chá. Esses componentes não apenas sequestram a proteína do ovo, mas também o precioso ferro contido na gema, transformando-os em resíduos que nosso corpo não consegue absorver. Não se trata apenas de desperdício de nutrientes. Esses complexos de resíduos formados circulam no sangue e, eventualmente, se acumulam nos rins, que são a estação de tratamento de nosso corpo. Para os rins, que já têm dificuldade em filtrar apenas água limpa, a entrada contínua de substâncias estranhas pegajosas e grandes faz com que o filtro se danifique rapidamente. O maior problema é o efeito diurético do chá. Para que os rins processem os resíduos de proteína do ovo, é necessária uma quantidade suficiente de água. Mas ao beber chá, a água é toda eliminada pela urina. É como tentar arrastar um barco em um leito de rio seco. A idosa Sra. Sana, que sempre bebia 3 ou 4 xícaras de chá verde forte depois de comer ovos alegando indigestão, na verdade estava sufocando seus rins. Agora, vou lhes dizer um fato muito importante sobre como cozinhar ovos. Se você tem rins fracos, deve abandonar o hábito de comer ovos cozidos duros e secos a partir de hoje. Em vez disso, coma os macios, como ovos cozidos moles ou pochê. Vou explicar a razão científica pela qual enfatizo isso. Não preste atenção. Não é que a proteína é mastigada por muito tempo. Quando a digestão é lenta, a proteína apodrece no intestino, e nesse processo, uma substância tóxica chamada nitrogênio ureico é liberada. Quando esse nitrogênio ureico entra nos rins através do sangue, ele ataca e destrói diretamente as células renais. No entanto, em ovos cozidos moles ou pochê, a estrutura da proteína é muito macia, e o trabalho que os rins teriam que fazer é concluído antecipadamente na boca e no estômago. Isso não dá tempo para que resíduos tóxicos se formem. A Sra. Sana sempre cozinhava ovos por mais de 15 minutos para levá-los facilmente em suas caminhadas, mas isso era um grande fardo para seus rins.
Agora, para aqueles que estão em dúvida se devem comer a gema ou não, vou estabelecer um critério claro. Para pessoas saudáveis, o componente lecitina na gema, na verdade, limpa os vasos sanguíneos, então podem comer tudo. No entanto, para aqueles com doença renal crônica estágio 3 ou superior, ou com função renal já muito comprometida, a história é diferente. A gema é muito rica em fósforo, e se os rins estiverem ruins, eles não conseguem excretar esse fósforo para fora do corpo, e ele se acumula no sangue. Isso pode causar coceira ou enfraquecimento dos ossos, tornando-os mais propensos a fraturas. Se o seu nível de creatinina estiver alto, comer apenas metade da gema ou focar na ingestão da clara é uma maneira sábia de proteger seus rins. Pessoal, o que eu disse hoje são as receitas mais seguras para proteger seus rins, que são sua linha de vida. Não se trata apenas de não comer certas coisas, mas de como podemos gerar carga sobre nossos preciosos órgãos. Neste exato momento, seus rins estão silenciosamente filtrando toxinas. Se você deseja aliviar um pouco esse trabalho, clique agora mesmo no botão de inscrição e no botão de notificação. Continuarei a compartilhar dicas valiosas que rejuvenescerão seus rins em 20 anos. Um clique de vocês é uma grande força para eu criar vídeos com informações de saúde mais úteis. Agora é a hora que vocês mais esperavam. Vou lhes dar um cronograma diário muito detalhado para salvar os rins, que eu diretamente para a Sr. Sana. Se vocês seguirem esta rotina que vou lhes dizer, seus rins se livrarão dos resíduos acumulados durante a noite e estarão prontos para funcionar novamente com vigor. Primeiro, ao acordar de manhã, há algo que vocês devem fazer primeiro. É beber um copo de água morna lentamente. Durante a noite, nosso corpo fica desidratado e o sangue fica muito pegajoso. Nesse momento, um copo de água abre o caminho do sangue para os rins e dilui as toxinas. Especialmente os idosos que tomam medicamentos para pressão arterial ou diabetes devem prestar mais atenção. Alguns medicamentos para pressão arterial aumentam os níveis de potássio, e se você comer muitos vegetais ricos em potássio junto com ovos, isso pode sobrecarregar os rins. É por isso que eu enfatizei meia maçã antes. A maçã tem um teor adequado de potássio e é rica em fibras dietéticas, tornando-a a melhor parceira para acompanhar os ovos, mesmo para quem toma medicamentos. Além disso, pessoas com diabetes muitas vezes comem ovos com muito ketchup ou molhos açucarados, o que é como mergulhar os capilares renais em água com açúcar. Em vez de molho, experimente um pingo de óleo de gergelim ou um pouco de vinagre, como mencionei anteriormente. Você pode obter o efeito de controlar o açúcar no sangue e salvar os rins ao mesmo tempo. Depois disso, coma um ovo no café da manhã, mas como enfatizei antes, como necessariamente cozido, mole ou poché. Aqui está mais uma dica muito importante, é adicionar meia maçã. A pectina, um componente abundante na casca da maçã, é como um limpador em nosso corpo. A actina captura os resíduos que surgem da digestão da proteína do ovo no intestino e os expele-os. É como se o intestino fizesse o trabalho difícil que os rins teriam que fazer. Graças à meia maçã, a carga de trabalho de seus rins é reduzida pela metade. No almoço, você também pode desfrutar de pratos que utilizam ovos. No entanto, neste caso, você deve adicionar bastante cebolinha ou abóbora. A cebolinha, com sua energia quente, ajuda a circulação sanguínea, permitindo que o sangue limpo flua bem para os rins, e a abóbora atua como um diurético natural, ajudando a urinar bem sem sobrecarregar os rins. Se você adicionar abóbora fatiada ao ovo cozido no vapor ou fizer rolinhos de ovo com cebolinha, não há dieta melhor. No jantar, tente escolher proteínas mais fáceis de digerir, como ou pés de ovos. Se você comeu ovos no jantar, a regra é comer frutas pelo menos 2 horas depois. Isso ocorre porque as frutas devem ser consumidas depois que os ovos forem completamente digeridos no estômago, para que não se formem substâncias tóxicas que danificam os rins. Agora vou responder claramente às perguntas que vocês mais me fazem no consultório. A primeira pergunta é: Doutor, quantos ovos posso comer por dia? Para pessoas saudáveis, 2 ovos por dia são aceitáveis, especialmente se o seu nível de creatinina, um indicador da função renal, for superior a 1,2, você deve controlar rigorosamente a ingestão de proteínas, comendo um ovo ou menos por dia e sempre acompanhando com maçã e água, como eu disse hoje. Em segundo lugar, há pessoas que dizem que o rosto ou as pernas incham apenas comendo ovos. Isso pode não ser uma simples alergia, mas uma reação de hipersensibilidade tardia.
É um sinal de que nossos rins estão fazendo um grande esforço processar a proteína do ovo. Se você tiver esses sintomas, pare de comer ovos por cerca de 2 semanas e veja se o inchaço diminui. Da choice de comer novamente, você deve seguir rigorosamente coisas de proteção renal que eu ensinei. A terceira preocupação é a de pessoas que já foram diagnosticadas com problemas renais. Elas perguntam: Doutor, como meus rins estão ruins, eu não deveria comer proteína de jeito nenhum? A resposta é: absolutamente não. Se você parar completamente de comer proteína, perderá todos os músculos, o que, na verdade, diminuirá sua imunidade e piorará sua saúde. O importante é a quantidade e o método. É preciso ter a sabedoria de comer um ovo por dia com maçã, verificar periodicamente níveis de creatinina e monitorar se o peso corporal não aumenta repentinamente em mais de 1 quilograma. Por fim, há algo que muitas pessoas perguntam. Doutor, quando como ovos, gosto de mergulhá-los em sal ou molho de soja para dar sabor? Isso é bom para os rins? Minha resposta é a seguinte: o maior inimigo dos rins é o resíduo de proteína, mas também o sódio. Quando o sal entra, a pressão arterial aumenta e a pressão exercida sobre o filtro renal se torna enorme. Portanto, ao comer ovos, em vez de sal, experimente adicionar uma gota de óleo de gergelim. O ômega 3 do óleo de gergelim limpa os vasos sanguíneos, realça o sabor delicioso do ovo e é o melhor segredo para reduzir a pressão nos rins. A Sra. Sana seguiu exatamente esta rotina após receber alta do hospital. No início, Sana estava cética ao receber este cronograma. Mas em apenas um mês, depois de começar a comer maçã e água todas as manhãs e mudar o método de cozimento para ovos moles, ela começou a sentir as mudanças em seu corpo. Um pequeno esforço de meia maçã e um copo de água faz um milagre para salvar seus rins. Se você pretende praticar esta rotina agora mesmo, deixe as duas palavras praticar ou o número 2 no campo de comentários. Cada comentário que vocês deixam é um grande encorajamento e apoio uns para os outros. Juntos podemos praticar por mais tempo e de forma mais saudável. Agora, por fim, vou resumir a incrível transformação do idoso Sr. Marco, o ponto principal da história de hoje. Pessoal, espero sinceramente que este curto período que passamos juntos hoje se torne um precioso ponto de virada na vida de seus rins. Muito obrigado por sua atenção concentrada por tanto tempo. Agora vou resumir o conteúdo que estudamos hoje em apenas 3 pontos principais, então, por favor, guardem-nos em suas mentes. Primeiro, ao comer ovos, lembrem-se das 3 piores combinações que atacam diretamente seus rins: leite de soja, caqui e chá forte. O leite de soja impede a digestão das proteínas, criando toxinas. O caqui forma massas duras no estômago e o chá forte desidrata os rins. Se vocês removerem apenas essas 3 coisas da mesa, a vida útil de seus rins pode ser prolongada em mais de 10 anos. Segundo, e o melhor segredo para transformar ovos em cetônio, um copo de água e cebolinha ou abóbora. A pectina está mais limpa resíduos antecipadamente leite. A água ajuda no trabalho dos rins. E a cebolinha e a abóbora promovem a circulação sanguínea e a excreção. Mesmo que você coma apenas um ovo, é preciso ter a sabedoria de comê-lo de forma inteligente. Terceiro, a inovação no método de cozimento. Em vez de ovos cozidos duros e secos, escolha ovos cozidos moles ou pochê. A estrutura macia da proteína evita que os rins sofram para processar os resíduos. Além disso, ao verificar regularmente os resultados dos exames de saúde, você deve criar o hábito de verificar se o nível de creatinina não ultrapassa 1,2. Agora, vou contar a história final do idoso Sr. Marco, de 72 anos. O Sr. Marco, que praticou esta rotina que eu ensinei por 3 meses sem faltar um único dia, voltou ao consultório recentemente. Ao abrir a porta e entrar, o rosto que antes era pálido e inchado é desaparecido, e seus olhos estavam muito mais claros. O que mais me alegrou foram os resultados dos exames. O nível de creatinina, que estava elevado, caiu para a faixa normal, e a função de filtração dos rins estava novamente ativa. A Sra. Sana segurou minha mão com força e disse: Doutor, agora meu corpo está leve como uma pena todas as manhãs, e as marcas das meias não aparecem mais. Acima de tudo, estou muito feliz por poder subir a montanha novamente. Pessoal, a saúde não está longe. Mais importante do que tomar remédios grandiosos ou fazer tratamentos caros é saber e comer corretamente cada refeição que fazemos hoje. Se o idoso Sr. Marco, de 72 anos, conseguiu, vocês também podem, é claro. Nunca é tarde para começar.
Neste momento, seus rins estão esperando por sua decisão. Desejo sinceramente que esta sabedoria calorosa que compartilhei hoje se torne uma semente de esperança saudável na vida de vocês e de suas famílias. Quando o corpo está saudável, a mente também está feliz e a vida na velhice se torna mais rica. Comecem a praticar a partir de hoje e desfrutem de dias vibrantes como o Sr. Marco. Muito obrigado por estarem comigo por tanto tempo. Continuarei a trazer informações de saúde mais fáceis e precisas para que vocês possam passar mais tempo no parque em vez do hospital. Sejam sempre saudáveis e felizes.